Somos muito agradecidos, Senhor, porque mais um dia, mais uma semana, mais um sábado, mais uma lição a respeito dos aprendizados que nós podemos colocar em prática. Pedimos, Senhor, misericórdia por nossos pecados, mas pedimos também, Senhor, a tua presença aqui, para que nesse estudo possamos ver coisas importantes para nós e que amanhã possamos comentar também na escola sabatina. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nos dirige neste momento, é o que nós pedimos, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Bom, só tem nós três aqui, então, galera. Quero ver vocês falando, hein, meu irmão? Quero ver vocês participando da lição. Bom, a lição dessa semana... Não, eu sempre falo. Não, eu sei. Só para não constranger muito o João, entendeu? Bom, a lição dessa semana... A lição dessa semana, a gente tratou sobre cosmovisão. O que é cosmovisão? Vamos lá. O que é cosmovisão, galera? Me ajudem aí. Sloane, esse sofá bonito, confortável. É a visão do cosmos. É tudo ilusão isso aqui. É a visão do cosmo. Isso é o quê? Cavaleiro do Zodíaco, meu irmão? O que é isso? Visão do cosmo. É como você enxerga o mundo, é como você entende as coisas, naquilo que você acredita. Boa. E você, Cristiano? É uma maneira completa, né, de você ver as coisas, né? Não se prender às coisas mínimas, né? Mas enxergar como um todo, né? Exato, boa. Cosmovisão é isso aí, né? Você é o filtro pelo qual você enxerga o mundo, né? Todos nós enxergamos o mundo a partir de algumas premissas, né? Não adianta você virar para qualquer pessoa e pedir que ela descreva o mundo no qual ela está inserido de maneira imparcial. Impossível. Impossível. Cosmovisão é a forma... Detalhe, né, Luciano? E outro detalhe, e cada um enxerga de forma diferente, né? Exato. Você pode falar para a pessoa fazer uma coisa e cada um vai ter uma visão diferente daquilo, né? Exato, exato. Ou seja, é a forma como você enxerga, é o filtro que você usa para descrever o que você tem à sua volta, né? A forma como você enxerga as coisas. E pode ser cristão, pode ser muçulmano, ateu, não importa. A cosmovisão a sua cosmovisão vai partir sempre de uma premissa. Você não vai ser nunca imparcial na forma de descrever aquilo que está à sua volta. E nós, como cristãos, especialmente nós, adventistas do sétimo dia, que eu diria, não os únicos, mas nós somos a grande maioria dos criacionistas, até porque Ellen White começou a propagar essa ideia lá atrás, né, do criacionismo, da forma como a gente enxerga hoje, ou seja, está lá na raiz da nossa fé, da nossa denominação, e até porque sem a visão criacionista, toda a nossa teologia cai por terra, né? Então, assim, nós como cristãos, e principalmente, volto a dizer, adventistas, nós temos uma cosmovisão bíblica da coisa, do mundo, né? Então, esse nosso filtro, ele é essencial para a gente enxergar o mundo à nossa volta, né? E assim, e isso é fundamental para a educação cristã que a gente está defendendo, né? A gente tem estudado sobre educação ao longo desse trimestre. E esse é o ponto de partida, né? Se a gente não tem, se a gente não partir desse princípio,
né, É isso aí. dessa visão É de isso aí, Bíblia, tem que travar o cintinho, né? dessa visão a partir de como a Bíblia enxerga ou encara as coisas que estão à nossa volta, a gente fica sem rumo, né? Se a gente Na defende uma educação... verdade, Fala, meu cara. na verdade, tanto nessa parte da vida espiritual, nas nossas crenças e tudo mais, quanto na nossa vida em geral. Se a gente não tem uma cosmovisão, se a gente não tem um rumo decidido, bem decidido, a gente sempre vai ser levado por ventos diferentes. Mas concordo que na parte das nossas crenças, se a gente realmente não tem essa cosmovisão, de acordo com a doutrina da criação, por exemplo, tudo vai ser invalidado. Exato. Exato. Até porque a gente tem que enxergar com os olhos de Deus, né? A gente tem que enxergar com os olhos de Deus. Assim, a gente tem uma visão de mundo a partir desse Deus, né? Quem é Deus para mim, né? Ele é um Deus agnóstico, que é aquele que criou todas as coisas e abandonou ao acaso. Eu tenho uma visão ateísta da coisa, em que tudo já veio do acaso, né? Ou eu tenho a visão a partir de um Deus que me ama, que me criou, que cuida de mim, que apesar dos meus problemas, apesar do pecado, ele deu um jeito, ele deu uma solução para que a gente possa alcançar novamente a eternidade. Um Deus que interage, que não é insensível, mas interage com o ser humano, seja através da natureza, seja através da sua palavra. Então, eu preciso partir desse início. Esse tem que ser o meu start, né? Esse Deus, os olhos e como ele enxerga o mundo, né? O que é descrito na sua palavra. Luciano, a gente está falando, né, dentro do que você falou, acabou de falar, né, em relação a essa visão que nós temos que ter de Deus, né, é de um Deus que é um ser pessoal, né, que tá o tempo todo ao nosso lado, exatamente como você falou, um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. Sim. Com cada detalhe, né? Então essa é a visão que nós temos que ter. A visão que Deus tem, nós temos que ter, até porque, né, como diz a própria Bíblia lá no Gênesis, nós fomos criados à imagem e à semelhança desse ser que é Deus. Então, os nossos pensamentos têm que ser igual aos pensamentos de Deus. É claro que a nossa mente é finita, né? E nós somos pecadores. Nós nunca vamos ter a mente, nós nunca vamos conseguir entrar na mente e no pensamento de Deus, porque é impossível isso, porque ele é um ser eterno e nós não somos. Sim. Mas a gente precisa, dentro da nossa... como é que eu posso dizer? Da nossa incapacidade de enxergar tudo como Deus enxerga, a gente tentar, com a nossa mente finita, enxergar um pouco daquilo, né, que Deus, né, enxerga através como você falou, através da criação e de todas as coisas que ele fez. Exato, exato. E assim, Deus, ele colocou pra gente, ele fez ele tinha um planejamento quando criou a gente, né? E ele estabeleceu leis naturais que movimentam, né, o mundo, que ditam as regras de como o mundo deve andar. Eu não estou nem entrando na questão da lei moral ainda, mas as leis naturais, né? E e Deus interage com a gente também através dessas leis, apesar de não estar limitado a elas. Né? Deus, ele não está limitado a essas leis. Ele
ele pode transcendê-las, né? Como no caso do nascimento de Jesus, né? Como no caso do anjo Gabriel que veio falar com Daniel numa velocidade muito maior do que a da luz, né? E talvez, né? Deus não se prende ao tempo nem a nada, né? Porque ele é Deus. Exatamente. Foi ele que criou o Como eu espaço-tempo, falei, ele é eterno. né? Exato. Isso é. Foi ele Pois que é. criou o espaço-tempo, então ele não está limitado a isso, né? Mas ainda assim, muitas vezes ele interage com a gente através disso, né? E se a gente for comparar essa nossa cosmovisão, né, a partir da Bíblia, através de um Deus criador, que nos criou com um propósito, que nos criou para sermos semelhantes a Ele, né? E compararmos isso com a cosmovisão ateísta, como que a gente pode perceber, como que a gente pode definir se a visão ateísta ela é mais ou menos limitada do que a visão bíblica? E aí? Será que a visão ateísta ela é mais limitada ou será que ela é menos limitada? Me ajudem aí. Luciano, eu penso o seguinte, eu creio que a visão ateísta seja dentro do que eu falei, que nós somos seres finitos, né? Nós não conseguimos entrar no pensamento de Deus. Eu creio que a visão ateísta seja tão limitada quanto é a nossa como seres humanos, entendeu? Porque Deus, como a gente está falando aqui de um ser que é eterno, que criou todas as coisas, e de seres finitos, pecadores que somos nós. Então, na minha visão, eu penso que tanto a visão nossa, mesmo a gente conhecendo esse Deus, né, que criou tudo, né, e os ateístas que não acreditam nesse Deus que nós acreditamos, eu penso que eu acho que a visão tanto deles quanto a nossa é limitada em relação ao poder que Deus tem de criar todas as coisas, o universo. Não, tudo bem. A nossa visão pode ser limitada, né? A visão humana pode ser limitada em relação ao todo, se comparado com Deus, obviamente. Mas a cosmovisão bíblica, ela é tão limitada quanto a ateísta? Não sei. Eu acho que não, né? A gente tem uma a gente tem uma visão de mundo em que Deus ele nos criou com um propósito. Deus ele nos criou para a eternidade. Deus ele interage. Agora a visão ateísta, como é que é? A cosmovisão ateísta, como é que é? A gente veio do acaso, a gente está aqui um brigando com o outro, e o máximo que a gente pode chegar é até a sepultura, né? Pastor, queria falar alguma coisa aí, pastor? Boa noite. A visão ateísta, tudo eles não creem no sobrenatural, né? E nós, como dentro da visão cristã, visão cristocêntrica, visão bíblica, nós entendemos que tem o papel. Eles acham que tudo tem que provar em laboratório, né? Se não prova na química, na física, não é possível levar essa ideia adiante. E diferente o cristianismo, ele tem essa cosmovisão de que tem o sobrenatural, né? Além de ter a coisa laboratorial, ela tem o lado sobrenatural também. Não tem como você levar adiante esse pensamento se não tiver o toque sobrenatural. Eu acho que é isso aí que diferencia aí os dois lados. O ateísta, o materialista, ele tem a ideia de que tudo existe, mas ele tem que levar a física, tem que levar a química. O próprio comentário da lição também fala isso, né? Sim, sim. E... Pastor, eles acreditam em tudo aquilo que eles podem apalpar, né? Ou pegar. Isso, que é palpável. Né? Isso? Exatamente. Tudo aquilo que é palpável. E nós não.
nós acreditamos pela fé, nós acreditamos, como o senhor falou, no sobrenatural, nós acreditamos num Deus que, né, que é eterno e que criou todas as coisas, né? E não só pela fé, né? Assim, Deus ele coloca evidências, né, da existência dele, né, da interação dele com a história. Né? A gente tem muitas evidências. A gente não está aqui só por uma fé irracional e cega, né? Mas a gente tem uma fé baseada em evidências muito claras, né? E Você muitas vê que vezes... hoje, Pode falar, você pastor. vê que a ciência tem provado aí em laboratório todo nosso organismo é um sistema vivo. Uhum. E ali o DNA, o milagre de um DNA, os cromossomos, tudo isso aí, é impossível você pensar que veio, não tem como pensar que isso veio, é uma coisa que surgiu por acaso. E os próprios cientistas, até gente ateu, quando se depara com a ciência em algum aspecto, ele fica bastante pensativo nisso aí, tem mudado até o seu conceito. Sim, verdade. É aquilo, é a cosmovisão. O mundo que você está, o lugar onde você está, você só vai ver aquilo ali. É igual ali o animal que você coloca, ele só, você domestica ali o animal, o burro, o cavalo, né? Tem aquele equipamento que coloca, que é arreio que fala, como é que é o nome daquilo? Não sei. Mas é Coloca só no para ele poder focinho dele olhar para ali. frente, para ele não ter visão periférica. Exatamente. A cosmovisão dele é aquilo ali. Ele não consegue ver para o lado. Sim. Esse negócio da cosmovisão é muito complexo, né? É. E eu acho que é sempre importante nós expandirmos a nossa visão de alguma maneira. Você vê, a pessoa que viaja muito, conhece outros lugares, ele tem uma outra ideia de vida. Vê o Luciano, um camarada viajado. É, né? meu pai do céu, quem Já foi dera. nas pirâmides do Egito, né? Já viu a múmia. A múmia lá de Faraó. Ele tem viu a uma múmia outra cosmovisão. Luciano viu a múmia Então, da mãe adotiva de Moisés, rapaz. O cara não é fraco, não, rapaz. E, de repente, o ateu, o materialista, pensa que o crente ele só olha com aquela visão ali tacanha, né? O crente é ignorante. Alguns têm essa visão, que o crente é ignorante, o crente não tem conhecimento. Sim. Só que o mundo do crente, quando o camarada consegue ver com os óculos do crente, ele sai do outro mundo, ele vai ver que é uma coisa muito ampla. O crente está anos-luz aí na frente, né? Sim. Ele faz universidade, ele estuda. O mundo desenvolveu com base no cristianismo. John Wesley, alguns cristãos que tinham esse pensamento do trabalho, de progredir, de estudar. Eu vi um cientista político falando que os países que mais se desenvolveram foram os países, principalmente, claro, na Europa, onde tinha uma visão através do protestantismo, aqueles que eram protestantes. Sim. Alemanha, Suécia, né? Alemanha, países Exato. nórdicos. Se você pegar Suíça. alguns vamos pegar Portugal, ele não desenvolveu como os países que tiveram ali essa influência protestante. Sim. Né? Embora existia o catolicismo ali. Mas o que eu estou querendo dizer é que a visão expansionista do protestante, nós somos protestantes, ela é uma visão assim de expansão, né? Nós não somos limitados. Não, com então, certeza. nós também devemos ver, às vezes, temos que tentar ver com os óculos do ateu também. Por que ele pensa assim? Né? Verdade, verdade. Sempre calçar o calçado do outro. Partindo para esse campo filosófico, Sloan, você que é o cara dessa lição, responde para a gente, cara, o que é a pergunta de Leibniz? Sloan? Eita ferro, botou no mudo e saiu da mesa. Leve, o cara hoje está aí, rapaz. Entrou aí para fazer uma média, tá animado. Pois é, cadê o Sloan? Ô, rapaz. Eu só não tô podendo abrir o vídeo agora aqui.
Dá tempo de pesquisar no Google ainda. Dá Eu tempo tô de ir lá no fazendo canal isso e ver o agora. cara que passou o vídeo dessa semana, dessa lição. 19, né? Poxa vida. E Esse Luan cara, tá ele é atrás do irmão contemporâneo do Neco. pastor, sabia? É. Ele é parceiro aí do Voltaire. Ah, é? É. Ah, mas responde pra gente, cara. O que que é a pergunta de Leibniz? Ele queria saber o que que existe depois disso, né? O que que existe depois desse mundo aqui? Será que é... Como tu começou na introdução aí, será que a gente vai só nascer, crescer, morrer e depois nada mais? Ou se a gente tem realmente um criador, alguém que orquestra... Se tudo veio ao acaso, né? Se tudo veio ao acaso, por que que há algo ao invés de nada? Ao invés de nada, né? Isso aí. Só que você falou de uma forma muito filosófica, igual quando eu leio os escritos de Paulo. Paulo era um cara tão culto, que quando eu leio eu fico assim, o que que esse cara quis escrever? Podia ter facilitado, né? Mas Tem é um isso maluco aí, mesmo. tem um indivíduo aí que escreveu um artigo, saiu hoje nas redes sociais. Ele escreveu alguma coisa falando, mas isso aí eu acho que é mais para dar manchete, né? Que o mundo está vivendo, é um pensamento que saiu dentro de uma universidade, aí não sei se foi de Oxford, uma tese que ele fez aí, que nós estamos vivendo, é como se fosse um jogo, né? De maneira virtual. A nossa vida, o ser humano, a vida não é real. Nós não estamos vivendo uma vida real. Mas isso não é de hoje, Quem não, é pastor. paranoico pira com isso aí. Isso não é de hoje, não. Existe a teoria de que seres super inteligentes que controlam a nossa vida é um jogo virtual como se fosse a Matrix, né? Rapaz. Quem viu Matrix é como Gosto se de fosse isso isso. aí. Então, Olha, Né? e tá cheio de seguidor para essa ideia aí. Oxe, se tem, né? Só que assim, quando a gente olha na Bíblia, a gente não vê os profetas explicando Deus, explicando a existência de Deus, né? Eles já assumem isso como real. Eles já assumem isso como fato, né? A existência dele em Gênesis, Moisés ele não começa o Gênesis explicando da onde surgiu Deus, quem é Deus, não. E criou o Senhor Deus os céus e a terra, né? Ou seja, a existência de Deus já é assumida como um fato, enfim, como um fato. Então, Moisés já coloca Deus ali como criador, né? É simples e objetivo, né? exatamente. É isso, Luciano? Exato. Não existe uma série de argumentos lógicos para definir a existência de Deus. Deus existe e pronto. Então, a nossa cosmovisão parte desse princípio. Existem algumas premissas, né? O Sloan deve ter mais esses conceitos na cabeça aí pelo ramo que ele trabalha. Mas quando você define um projeto, né? Quando você coordena um projeto, existem algumas coisas que você precisa tomar conta, né? Uma delas é o escopo do projeto, né? Do que se trata o projeto. Outra coisa é quais são as premissas e quais são as restrições do projeto, né? As premissas são aquelas coisas que você assume, mas que podem ser alteradas ao longo do projeto. As restrições são aquelas coisas, são aqueles fatores que você não tem como alterar. Ou seja, são as bases. Hã? Que foi, Sloan? São as bases. São as bases do projeto. Ou seja, são as bases. Isso. Ou seja, na cosmovisão bíblica, a existência de Deus, ela é uma restrição. Ela é base. Não é uma simples premissa. Ela é base. Por quê? Porque Deus existe e pronto.
e a partir dele veio tudo. Então, respondendo Leibniz, por que existe algo ao invés de nada? Porque Deus criou, né? Então, se a gente for, inclusive, partir para o campo da filosofia, é mais lógico você crer que Deus criou todas as coisas e todas as coisas existem a partir dele, por meio dele e para ele, do que crer que tudo veio do nada. Porque se nada existia, por que hoje existe alguma coisa ao invés do nada? Né? Isso quer dizer que o descrente ele acaba, às vezes, tendo até mais fé do que o crente, né? Para Exatamente. acreditar numa coisa, um pensamento mais difícil, uma ideologia mais difícil. Exatamente, exatamente. E assim, e outra, né? A gente já discutiu isso aqui na classe de professores, em outras lições, em outros trimestres, e isso sempre vai voltar à tona. Se a gente deixar de lado essa restrição e as premissas, né? Ou melhor, premissas não, e as outras restrições, como o Éden, né? Como a semana literal da criação, como os 10, 11 primeiros capítulos do Gênesis, toda a nossa teologia cai por terra, né? Então, se eu descreio de um Deus criador, de uma semana literal da criação de 6 dias, de um pecado original, de um casal original e um pecado original, eu não preciso mais de Cristo, eu não preciso mais da cruz, eu não preciso mais do santuário, eu não preciso mais de um intercessor, né? Eu posso correr atrás da minha salvação a partir das minhas próprias obras, se é que eu preciso de salvação, né? Então, assim, essas definições, elas precisam estar muito claras na nossa mente, porque sem elas nós não somos nada, né? Sem essas definições de um Deus criador. Luciano, Pode E falar. aí eu posso e aí viver de entra a qualquer questão jeito, da forma que eu quero. Sim, exato. E aí entra a questão da lei, né, Luciano? Como um desses pilares, né? Como você colocou aí, né? Porque quando a gente vai para a lei e a gente deixa, né, de ter uma visão do mandamento bíblico que fala a respeito do sábado, né, que é o sétimo dia da criação que Deus descansou e que é o único mandamento na lei que apresenta Deus como criador, aí, como você falou, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. Exato, exatamente. E assim, é muito difícil a gente. Difícil não, é impossível a gente conciliar a cosmovisão bíblica, a criação, o Deus criador com a evolução, né? A gente vê a Igreja Católica hoje fazendo isso, a gente vê muitos cristãos liberais fazendo isso, tentando conciliar a evolução com o texto bíblico. E isso é impossível, cara, é impossível. Porque se Deus, volto a dizer, porque se Deus usou a metáfora da criação de 6 dias para, na verdade, falar de eras, e Adão e Eva como uma metáfora, não existia um pecado. E se não existia um pecado original de Adão e Eva, a gente não precisa de Cristo. Cristo deixa de ser um Deus, o Deus criador que veio a esse mundo e morreu por mim e por você, e passa a ser apenas um mestre sábio como qualquer outro. Buda, Dalai Lama, enfim. Maomé e outros mais. Entende? Então, assim, a crença na criação literal ela é fundamental para nós termos uma base bíblica. E mais, a crença no Deus Criador nos ajuda a definir quem somos e para onde vamos. E por que devemos submissão total a esse Deus, né? Agora, Luciano, aí tem nessa questão aí de que as pessoas não levam em consideração, né, a semana da criação literal, isso tem o dedo do inimigo, né? Porque, como você falou, se levar em consideração que o Gênesis, Adão e Eva, a história do pecado é apenas uma metáfora, é como você falou. Então, nós não precisamos de um Salvador. E Satanás leva as pessoas a acreditarem nisso, por quê? Para elas não chegarem até Cristo.
Porque Exato. aí o plano de salvação cai por terra, Cristo cai por terra, aí não precisamos de Cristo, não necessitamos de um Salvador, e aí o mundo está perdido, a humanidade está perdida. Exato. É exatamente isso que o inimigo quer, que as pessoas acreditem que o Gênesis é apenas uma metáfora, a história do pecado, a história de Adão e Eva, a semana da criação literal. E é engraçado. É isso aí. Essa é a base que a gente tem. Se a gente não crê nessa base, né, nesse fundamento, acabou, meu filho, desmorona tudo. E lembrando que a fé cristã, ela tem total sinergia com a ciência, né? O fato de nós termos uma cosmovisão bíblica não inibe a sinergia com a ciência. Até porque a ciência é o estudo daquilo que Deus criou, né? O que a gente não tem sinergia é com a teoria da evolução que tenta explicar o mundo que nós vivemos, diferente da forma como nós entendemos o mundo. Por isso, o texto bíblico é fundamental, né? A gente ter o texto bíblico em mãos e estudá-lo e buscar compreender a palavra de Deus, através disso, a gente pode ser despertado para estudar o que acontece à nossa volta, como aconteceu com os cientistas clássicos. Todos eles, ou a grande maioria deles, era cristã, né? Newton, Pascal, Galileu, o próprio Einstein, que é mais recente, Nicolau Copérnico. Então, todos eles partiram de um texto bíblico para poder ter uma visão de mundo. É engraçado que eu lembro, quando eu me formei, né, eu tinha um amigo, tenho, né, um colega de faculdade, que ele é ateu. Faz anos que eu não encontro, né, o Lucas. E ele sempre, assim, sempre me dava uma espetadinha ou outra na faculdade e tal, mas na formatura, ele veio para mim e me convidou para fazer a homenagem a Deus na formatura. Tem homenagem aos pais, homenagem aos professores, homenagem aos colegas, e fizeram homenagem a Deus e me pediram para fazer essa homenagem e ele me pediu. E uma das experiências que eu contei na minha formatura foi a experiência de Newton e um cara que está aqui com a gente, Voltaire. Então, Voltaire pegou uma passagem de Newton e quis ironizar Newton, porque eles não eram contemporâneos, né? Newton é do século século XVIII, e Voltaire do século XIX, né? Ou eles chegaram a ser contemporâneos? Agora eu fiquei na dúvida. Não, minto. Voltaire é do século XVIII e Newton eu acho que também, tá? Enfim, mas vamos lá. Mas enfim, fato é que Newton, ele pegando um texto, se eu não me engano, do livro de Naum, em que Naum tem uma visão de carros muito rápidos, velozes, Newton, a partir desse texto, do texto bíblico, disse que no futuro os veículos poderiam alcançar até 80 km por hora. Isso antes de se inventar o carro, só para você ter uma ideia. Voltaire pega essa passagem e diz assim: até onde podem chegar os devaneios de um homem por causa de um livro de capa preta? E aí eu fiz a seguinte pergunta: quem estava certo? Newton ou Voltaire? Né? E no final, Voltaire, que era ateu, que mandou queimar a Bíblia na Revolução Francesa, no final ele morreu, virou nada, e a casa dele depois virou um centro de distribuição de Bíblias. Aí ele disse que as Bíblias acabariam dentro de... O cristianismo iria ser extinguido, a própria Bíblia dentro de 150 anos. Exatamente. E aconteceu o que aconteceu aí, virou uma casa publicadora, editora de Bíblia, o seu lar, sua casa.
Não, é isso aí. Então, e olha só como funciona o nosso filtro. Se a gente olhar para o céu em dia de chuva e ver um arco-íris, se a gente tiver a visão ateísta, a gente só vai ver um fenômeno físico, em que a luz branca do sol colide com as gotas de chuva e cada cor do arco-íris, cada luz, cada tipo de luz ali tem um comprimento de onda diferente, por isso refrata na gota de chuva de forma diferente e forma arco-íris. Quando nós temos a cosmovisão bíblica, quando a gente olha o arco-íris, além do fenômeno físico, a gente enxerga um Deus que nos ama e que nos fez uma promessa de que nunca mais iria destruir o mundo com chuva. E mais, além disso, nós também temos a esperança de vê-lo voltar no trono de glória, em que vai ter um arco-íris no entorno desse trono. Então, olha a diferença de visão, né? Olha a diferença de cosmovisão de mundo. O que é melhor, né? Eu tenho uma visão de que tudo vai acabar, ou eu tenho uma visão com esperança de que o meu rei, o meu Senhor vai voltar, o meu Redentor vai voltar, né? Milena viu aqui no Google e ambos são contemporâneos, tá? Newton e Voltaire são contemporâneos, final do século XVIII, início do século XIX aí. Não, perdão, final do século XVII, início do século XVIII. Então, o que mais? O que mais? A gente também precisa ter em mente a visão de o nosso Deus ser o nosso Redentor, né? Nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador, mas adoramos a Deus também porque Ele é o nosso Redentor, porque Ele nos ama e nos salva, né? Ele crucificado precisa permanecer na nossa mente o tempo inteiro, precisa permanecer no nosso coração. Ele deve ser o nosso norte, deve ser o nosso rumo, né? E assim, tem uma pergunta na parte aí de quarta-feira que diz assim: reflita na ideia expressa em João 1 de que aquele que fez todas as coisas também morreu na cruz por nós. Por que a adoração deve ser a resposta natural e irresistível, né? Essa é uma pergunta que tem lá no rodapé e essa semana eu fiz questão de responder a maioria delas, né? Eu não costumo responder não, mas essa semana ela foi bem importante assim para mim, assim, na questão de a reafirmação de alguns pontos, né? E de fato, quando você lê João capítulo 1, ele é um resumo desse Deus que nós cremos. Porque João capítulo 1 é o único capítulo da Bíblia que mostra Deus como nosso Criador e como nosso Redentor, né? E o Verbo, né? E tudo que foi feito por meio dele. Nada do que foi feito foi feito sem ele, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E veio e morreu por nós, né? Então, assim, a nossa resposta, a única resposta possível a isso é a nossa adoração a Ele, né? É o nosso amor que precisaria ser incondicional, né? Por tudo que Ele fez pela gente, né? Só que nós infelizmente, somos falhos, somos humanos e ainda temos o nosso coração egoísta. Mas esse amor de Deus por nós precisa nos atrair a Ele, né? E nos dá a certeza de que a gente não veio do nada e nem vai voltar para o nada, né? Mas a gente tem uma eternidade para alcançar. O amor aí é esse elo de ligação mesmo. Se você comparar o cristianismo, se você comparar a religião com qualquer outra religião aí, qualquer outra filosofia, né? Não há muita valorização da vida como
como a Bíblia dessa valorização ao ser humano. Deus dessa valorização ao ser humano. Homem e mulher ele criou, né? Gênesis 1, 27. E o cristianismo, então, coloca o ser humano aí como esse ser estimado, a ponto de alguém dar a vida, né, pelo ser humano. Então, nós temos valores. Muita gente, às vezes, até se deprime, tira a vida, porque se acha desvalorizado, não é amado e tal, mas quando você se separa com Cristo, não tem como você não adorá-lo, que é o tema do dia, né? A adoração. Essa é a nossa reflexão. Por que a gente parou agora no sábado para adorar? Eu estava ali adorando, rapaz, eu estava curtindo ali coral da igreja de Curitiba, coral só de homens. Coisa fantástica, aquela música pela Via Dolorosa. Me fez estremecer por dentro. E eu te digo que eu entrei no frenesi ali tremendo. E ali eu já fui puxando outras músicas, e a música ela te remete, né? Remete ao adorador, ao criador. A música bem feita ali, ela te leva para a adoração mesmo. Sim. Eu te digo que foi um momento de sábado aqui, foi muito interessante para mim. E essa valorização que o cristianismo dá ao ser humano. E uma outra contribuição que o cristianismo deu para a sociedade é a lei moral, né? A definição de moralidade, né? Porque assim, se Deus não criou todas as coisas, aliás, se Deus não existe, né? E não houve uma semana da criação, o relato do Êxodo também é uma falácia, ou no mínimo uma metáfora. Se é uma metáfora, não houve uma lei moral. Se não houve uma lei moral, o que me inibe de fazer coisas como, por exemplo, roubar, adulterar, matar? Nada. E aí entra a questão da evolução mesmo, né? A sobrevivência do mais forte. Se eu sou mais forte que o Sloan, dane-se a propriedade dele, dane-se as coisas dele. Eu vou chegar lá, ó, né? Sacudindo ali no Fonx, né? No Bronx ali do Fonseca e assim, vou pegar na marra, na força, né? Então, assim... Ô, Luciano, olha que coisa interessante, né? Você falando em relação à lei moral de Deus, né? Da contribuição que ela deu para o mundo, né? Eu pergunto, da onde os homens tiraram ou onde eles se basearam para fazer as suas leis? De onde? Sim. Como é que eles vão? Da onde que eles tiraram que roubar é crime? Mesmo antes do Êxodo. Mesmo antes do Êxodo. Pois é, que matar é crime. Onde eles se basearam nisso? Foi da onde que eles tiraram? Sim. Da cabeça deles que não foi, né? Exato. Porque, como a gente falou, o ser humano tem a mente finita, né? Então eles tiveram que se basear em alguma coisa, né, para poder criar as leis dos homens. E com certeza a base que eles tiveram para criar as leis foi a lei moral de Deus. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Exato, com certeza. Porque, olha só, cara, se não há uma lei moral, cara, nada inibe o eu me dar bem nas suas custas, né? Eu vou pegar as suas coisas, você vai sofrer, você vai morrer e eu vou sobreviver porque eu sou mais forte que você. É a lei do mais forte, é a lei da evolução, né? A lei da evolução justifica atos como esses, inclusive, né? Mas quando a gente tem uma lei moral fixada pelo Deus Criador do universo, essa lei ela nos protege, né, de nós mesmos. Ela nos protege das ações ímpias do ser humano. Ela nos protege das nossas falhas, né? Ela nos dá o norte. E assim, se a redenção ela é central para a nossa cosmovisão, a lei de Deus ela também precisa ser.
porque uma não sobrevive sem a outra, né? Porque, afinal de contas, a gente é redimido de quê? Né? Se eu preciso de uma redenção, eu preciso de uma redenção por causa de quê? Simplesmente por causa do meu pecado, que é a transgressão da lei, né? Então, a lei moral, além de ser uma contribuição fantástica para a sociedade, ela também ela é parte central ela precisa ser parte central da minha cosmovisão de mundo, né? Para poder saber por onde eu devo caminhar. A lei serve para isso, né? Apesar dela não nos salvar, mas ela continua sendo importante, ela continua sendo necessária, mas ela precisa ser guardada, porque ela é que dá o norte para as nossas vidas. Ela que é através dela que Deus nos ensina. Ela não nos salva, mas ela nos leva ao Salvador, né? Exatamente. Ela não nos salva, mas ela nos mostra o porquê do Evangelho. Né? Bom, e para nós terminarmos, se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu quero terminar com um pequenino texto da senhora White, que está lá na parte de sexta-feira do Patriarcas e Profetas, e diz assim: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Então, por que a cosmovisão bíblica é importante? Porque sem ela, a educação que a gente quer dar para os nossos filhos e para nós mesmos, ela vai por terra, já que o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no ser humano, é restaurar a imagem de Deus em mim e na minha família. Então, gente, que Deus possa nos dirigir, que Deus possa nos abençoar. Nós vamos ter agora o primeiro Aventuri online da Rio Fluminense, e eu vou dar suporte aqui para as crianças também. Mas, graças a Deus, Deus fez de um jeito que deu tempo para todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dirigir nessa empreitada, né? Rumo a Canaã Celestial. Amém. Pastor, ora pra gente, pastor? Pra gente terminar? Oremos sim. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, foi muito importante, Senhor, essa reunião agora. Esse estudo da escola sabatina, ele tem nos levado à reflexão. O Senhor queira amanhã na escola sabatina iluminar a cada professor para, ao passar essa ideia do criacionismo, de que Jesus Cristo é o nosso Redentor, fique clara a cosmovisão que nós precisamos ter para te exaltar, para te adorar. Nos dê uma noite reparadora de descanso, e agora seja com esse Aventuri que abençoe a cada menino e menina da nossa igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém.